hormônio GH. No esporte, o GH também leva a fama de ser muito efetivo no fortalecimento do tecido conjuntivo, cartilagens e tendões, sendo assim muito popular entre alguns atletas de esportes que exigem muito desses tecidos. Existem muitas histórias de pessoas que conseguiram montanhas de músculos e consumiram quilos de gordura às custas do GH. O GH tem ação anabólica ao estimular o crescimento tecidual e metabólico, alterando o fluxo, a oxidação e o metabolismo de praticamente todos os nutrientes na circulação. Os mecanismos envolvidos com essas ações podem ser divididos em ações diretas, que são mediadas pela cascata de sinalizações intracelulares, desencadeadas pela ligação do GH ao seu receptor na membrana plasmática, e ações indiretas, que são mediadas principalmente pela redução da síntese de fatores de crescimento semelhantes à insulina. Após a ligação do GH ao seu receptor, ocorre a dimerização do GHR, fato este essencial para a transdução de sinal intracelular, que se inicia a partir da fosforilação de um resíduo de tirosina por meio de proteínas acopladas ao GHR, como a JAK2. Uma vez que o GHR está fosforilado, diversas proteínas intracelulares podem se ligar a ele, resultando na fosforilação das mesmas. Essas proteínas fosforiladas, por sua vez, transmitem o sinal do GH dentro da célula. Entre os principais fatores celulares ativados pelo GH estão a família de proteínas conhecidas como SAT, que, após a fosforilação, migram para o núcleo da célula para regular a expressão dos genes alvos do GH. Assim, parte considerável dos efeitos metabólicos do GH ocorre por meio de modulação de expressão gênica. Este fato é relevante para a condição do exercício físico, pois mudanças na expressão gênica levam vários minutos ou até algumas horas para que seus efeitos sejam plenamente detectados. O GH possui como efeito indireto a modulação da síntese de IGF-1. Antigamente era chamada de somatomedicina C, que é o grande mediador dos efeitos anabólicos do GH, principalmente relacionados ao crescimento em estatura. A principal fonte de IGF-1 na circulação é no fígado, sendo que sua síntese e liberação são influenciadas por diversos fatores. O IGF-1 hepático age como hormônio, estimulando o crescimento de diversos tecidos, como o ósseo e o muscular. Atualmente, sabe-se que diversos tecidos são capazes de sintetizar fatores de crescimento locais, incluindo o IGF-1. Nesse caso, o IGF-1, de origem extra-hepática, tem ação predominantemente autócrina e parácrina. Todavia, o GH também influencia a expressão do IGF-1 extra-hepático e de outros fatores de crescimento locais. Doping esportivo. O doping esportivo ele é uma substância não natural utilizada pelo atleta. No nosso caso é o GH que o nosso atleta está injetando. E o que ele espera do GH? Ele espera o aumento da utilização de reservas de gordura, ou seja, o GH ele vai fazer o aumento da lipólise. A lipólise é a degradação de lipídios em ácido graxo e glicerol, e isso vai resultar na diminuição das gorduras e vai aumentar também a energia disponível. O atleta espera também que o GH faça o aumento da síntese proteica no músculo esquelético para causar uma hipertrofia das células, ou seja, vai aumentar o tamanho das células. Assim vai aumentar o músculo e dá para perceber isso esteticamente também. O GH ele também causa o aumento da capacidade de reposição de danos musculares, uma vez que ele acelera a regeneração. Ou seja, quando o atleta ele faz muito exercício físico, ele acaba afetando a fibra muscular. E o GH vai fazer a reposição mais rápida disso porque ele faz a regeneração. Apesar do GH ser uma substância muito usada para doping, ele precisa de muito estudo porque a ciência não conseguiu comprovar a eficácia dele ainda. E tem literaturas que dizem que o efeito depende de substâncias secundárias, como por exemplo, ele é usado juntamente com a eritropoetina. Ele pode ser usado juntamente com outros hormônios também. Efeitos a curto prazo. A terapia com GH em doses elevadas pode acarretar, de forma dose-dependente, resistência à insulina e pode desencadear também diabetes mellitus tipo 2 em pacientes predispostos, além de acromegalia e aparecimento de traços acromegaloides. A acromegalia pode ser definida como um crescimento desproporcional em diversas vísceras, tecidos moles, órgãos internos e alguns ossos membranosos, como das mãos, pés, nariz e mandíbula. Além disso, em alguns indivíduos, o GH diminui os níveis de hormônio T3 ativo, enquanto aumenta a tireoide nativa, o T4. A utilização do GH por tempo prolongado causam alterações que podem levar a
acromegalia, que é uma das principais consequências do uso prolongado de GH, aumentando a produção endógena do GH, causando inchaço das mãos e pés, aparência facial grossa, problemas de dentição, dores nas articulações, retenção de líquidos e sudorese excessiva. Pessoas com acromegalia têm maior chance de desenvolver diabetes mellitus e hipertensão, aumentando os riscos de uma morte prematura. Cardiomiopatia é uma doença do músculo do coração, que dificulta o trabalho do coração de fornecer sangue para o corpo, podendo levar à insuficiência cardíaca, osteoporose, irregularidades menstruais e impotência. Cuidados no armazenamento. Cada frasco-ampola de somatotropina contém 4 unidades e recipientes com glicina, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico e cada ampola de diluente bacteriostático contém álcool benzílico 9 mg e água para injeção de 1 ml. Antes da reconstituição, a somatotropina em frasco-ampola e o diluente são estáveis quando estocados entre 2 e 8 graus Celsius, para evitar o congelamento do diluente bacteriostático, assim como a exposição à luz solar. Após a reconstituição, uma vez reconstituída, a solução de somatotropina pode ser estocada por até 14 dias, entre 2 a 8 graus Celsius, evitando assim a exposição da luz solar direta. A somatotropina pode ser administrada de 2 jeitos. Intramuscular, onde a agulha e a seringa vão entrar numa angulação de 90 graus, passando a epiderme, a derme, a gordura subcutânea e chegando no músculo. Geralmente, essa forma é administrada no músculo deltoide. E a segunda forma é subcutânea, onde a seringa e a agulha vão entrar num ângulo de 45 graus, passando a epiderme, a derme e sendo administrado na gordura subcutânea. Essa forma de administração geralmente é feita na barriga. A administração pode ser feita de forma crescente, de 5 a 8 unidades dia durante 3 meses e meio, ou 2 unidades de GH de manhã e 2 unidades à noite, depois de treinar. Muitos atletas utilizam essas dosagens por meses, chegando em alguns relatos a ciclos de 1 ano sem pausas. Já outros, com doses menores, 2 unidades dia, mas também com longos prazos, entre 2 a 6 meses. Normalmente, alguns atletas utilizam juntamente com doses de GH 6 unidades de Ramulin R, que é uma insulina relativamente rápida, com meia-vida de 4 a 6 horas, às 6 da manhã e 4 unidades 8 horas mais tarde ou depois do treinamento. O diagnóstico pode ser feito pela dosagem por quimioluminescência, tendo como material soro, usando os parâmetros de IGF-1, que é fator de crescimento insulina-cinine, ou a IGF-PB3, que é uma proteína de ligação do fator de crescimento da insulina-cinine. Outro material que pode ser analisado é a urina. No entanto, a única maneira de detectar o GH na urina é usar um imunoteste extremamente sensível para qualificar e quantificar a quantidade total do hormônio na urina. Só que a concentração média na urina pode ser 1000 vezes menor do que no sangue. Considera-se viável fazer um teste de urina para GH na manhã, como um teste de urina sem aviso prévio e fora de qualquer sessão de exercício para outras análises hormonais. Esse pode ser, eventualmente, uma solução para rastreio eficaz. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a técnica de biologia molecular, pelo método de PCR, que é reação em cadeia de polimerase, que pode usar materiais corpóreos como fio de cabelo e pedaço de unha. Os atletas usam diversas maneiras para dissimular o uso de substâncias dopantes. Uma das maneiras para burlar o uso dessas substâncias é o uso de substâncias mascarantes. Uma das técnicas para dissimular o uso de substâncias é a utilização de produtos químicos para alterar os resultados dos exames de sangue ou urina, como o detergente. Há também o uso de medicamentos administrados pela via oral para ocultar vestígios de substâncias dopantes na urina, a diluição da urina com o uso de diuréticos ou até mesmo entregando uma amostra de urina limpa de um doador ou em pó, que pode ser autofabricada ou comprada. O uso terapêutico do GH. Ele é principalmente usado no tratamento de reposição ou substituição, que é indicado para qualquer indivíduo, independente da faixa etária, que apresente a deficiência na produção de GH pela hipófise. A deficiência de GH ela pode ter início na infância, como por exemplo no nanismo hipofisário, ou na vida adulta, consequentemente, por exemplo, como um tumor na hipófise. Na infância, o GH também pode ser benéfico na baixa estatura, em meninas com a síndrome de Turner e em crianças nascidas pequenas para a idade gestacional. Nos portadores da síndrome de Prader-Willi, em crianças com insuficiência renal crônica e entre outros. Nas décadas de 50, as crianças com deficiência de GH foram tratadas com GH extraída de glândulas pituitárias de cadáveres.